Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje e sua marcação do tempo. Vamos à explicação de expressões algébricas e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Expressões algébricas. As expressões algébricas são as expressões matemáticas que utilizam as letras, os números e os símbolos das operações matemáticas, que são a adição, subtração, multiplicação e divisão, para poder realizar determinados cálculos. Mínimo múltiplo comum. Dadas duas ou mais expressões algébricas, seu mínimo múltiplo comum é a expressão algébrica de menor grau que é divisível simultaneamente por todas as expressões dadas. Nós temos ali no vídeo 03, conjuntos numéricos, uma explicação sobre o mínimo múltiplo comum e também sobre o máximo divisor comum. Então assista ao vídeo para você aprender melhor como chegar ao mínimo múltiplo comum e ao máximo divisor comum. Então obtém-se o MMC fatorando cada expressão dada e formando o produto dos fatores comuns e não comuns a todas as expressões tomadas com seus maiores expoentes. Exemplos. Para obter o MMC de 15 vezes x vezes y elevado a 2, de 25 vezes x elevado a 3 vezes y e de 10 vezes x elevado a 5 vezes y elevado a 4, temos. Então, fatoramos ali o 15xy ao quadrado, vai ficar 3 vezes 5 vezes x vezes y ao quadrado. Pegamos ali também o 25x ao cubo vezes y, e vai ficar 5 ao quadrado vezes x ao cubo vezes y. E o 10x à quinta y à quarta ficará 2 vezes 5 vezes x elevado a 5 vezes y elevado a 4. Com isso, os fatores comuns ou não às três expressões com seus maiores expoentes são 2, 3, 5 elevado ao quadrado, x elevado a 5 e y elevado a 4. Então aqui nós temos o 2, nós temos o 3, que são fatores não comuns, nós temos o fator comum 5, e aí pegamos o que tem o maior expoente, que é o 5 elevado a 2. Temos os fatores comuns x, pegamos o com maior expoente, que é o x elevado a 5, e temos os fatores comuns, que é o y. E pegamos também com seu maior expoente, que é y elevado a 4. O produto deles é o MMC procurado, ou seja, o MMC de 15x ao quadrado, xy ao quadrado, de 25x ao cubo y e de 10x à quinta y à quarta, vai ser igual a 2 vezes o 3 vezes o 5 ao quadrado, vezes ao x elevado a 5, vezes a y elevado a 4, que vai ser igual a 150 vezes x elevado a 5 vezes y elevado a 4. 2. Para obter o MMC de 12x mais 3y e 16x mais 4y, temos 12x mais 3y. Fazendo a fatoração, fica 3 vezes 4x mais y, 3 vezes a soma 4x mais y. E o 16x mais 4y, ele sendo fatorado, fica 4 vezes 4x mais y, a soma 4x mais y. Se você não sabe fazer a fatoração, assista os nossos vídeos anteriores, que é o vídeo 8 e o vídeo 9. O vídeo 8 é fatoração parte 1 e o vídeo 9 é fatoração parte 2, para você compreender melhor como realizar a fatoração das expressões. Então, os fatores agora são 3, 4 e 4x mais y. Então, o MMC procurado é 3 vezes 4 vezes a soma 4x mais y, que vai ser igual a 12 vezes 4x mais y. Exemplo 3. Para obter o MMC de 1 mais 10a mais 25a ao quadrado, da expressão 1 menos 25a ao quadrado e da expressão 1 mais 5a, temos. Então, nós temos aqui a primeira expressão, que é 1 mais 10a mais 25 ao quadrado, e nós podemos perceber que ela é um trinômio quadrado perfeito, conforme nós aprendemos no vídeo 09, fatoração, parte 2. Porque aqui nós temos o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, que é o 5a, mais o segundo termo, 5a vezes a, e esse produto elevado ao quadrado, que vai gerar esse resultado aqui. E aí aqui nós temos o quadrado da soma, que é 1 mais 5a elevado ao quadrado. Aqui nós temos a diferença de quadrados, 1 menos 25 vezes a ao quadrado,
que vai ser igual a 1 ao quadrado menos o produto 5 vezes a elevado ao quadrado, que vai ser igual ao produto da soma pela diferença, 1 mais 5 vezes a, e essa soma vezes 1 menos 5a. Então, o produto da soma pela diferença. Da mesma forma, né, se você não sabe ver ali, fazer esse cálculo aqui do produto da soma pela diferença, assista ali, ou a diferença de quadrados, melhor dizendo, né, assista ali o vídeo 8, fatoração parte 1, que lá a gente explica sobre a diferença de quadrados. E a terceira expressão, que é 1 mais 5a, que não é fatorável. Então, os fatores que compõem o MC são, então, 1 mais 5 vezes a e essa soma elevada ao quadrado, pois ela aqui é um fator comum, né, e a que possui o maior expoente é 1 mais 5 vezes a e essa soma elevada ao quadrado. E vezes 1 menos 5a, que vai ser o outro fator não comum às três expressões. Pois o MC é obtido de que forma? Fatorando cada expressão. Então aqui nós fizemos as fatorações das expressões, esse aqui não é fatorável. E após fazer a fatoração das expressões, a gente forma o produto dos fatores comuns e não comuns a todas as expressões tomados com seus maiores expoentes. Então a comum é 1 mais 5 vezes a, com seu maior expoente que é 2. E a não comum é 1 menos 5a, pois ela só vai ter na fatoração dessa expressão aqui, enquanto a 1 mais 5a está nas outras. Frações algébricas. Chamam-se frações algébricas aquelas onde o numerador e o denominador são expressões algébricas. Alguns exemplos de frações algébricas. X ao quadrado mais x mais 1 sobre x mais 1. X ao quadrado menos 4 mais y ao quadrado sobre x mais y. X elevado a 4 menos 1 sobre 3x ao quadrado mais 3. E assim sucessivamente, né? Vários outros exemplos seguindo nessa mesma regra. Você vai operar com as frações algébricas exatamente da mesma maneira como você opera com as frações numéricas. Vamos recordar. Então, nós temos aqui a primeira parte, que é a simplificação. Fatoram-se o numerador e o denominador e cancelam-se os fatores comuns. Então, nós temos aqui o exemplo 1, x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x menos y. Então, aqui nós temos a diferença de quadrados, x ao quadrado menos y ao quadrado, que vai ser igual ao produto da soma pela diferença. Então, x mais y e essa soma vezes a diferença x menos y, sobre x menos y. Então, agora aqui nós temos como fator comum o x menos y no numerador e o x menos y no denominador. Então, a gente realiza o cancelamento deles, porque x menos y dividido por x menos y vai dar 1 sobre 1. E isso porque aqui é um produto, não é soma, não é x mais y mais x menos y. Se fosse assim, eu não poderia cortar dessa forma e eliminar o denominador. Como aqui é uma multiplicação, é um produto, eu posso fazer aqui o corte do denominador com essa outra parcela que está aqui no numerador, que é um fator comum, e assim eliminá-los. Então, a resposta fica x mais y. Exemplo 2. X ao quadrado mais 10x mais 25 sobre 5 vezes x ao quadrado menos 125. Então, nós temos que o numerador ele é um trinômio quadrado perfeito, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 5 mais 5 ao quadrado, ou seja, é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, isso é igual a x mais 5, e essa soma é elevada ao quadrado. E aqui no denominador, nós fizemos a fatoração botando o 5, que ele estava aqui em comum, multiplicando o x ao quadrado menos o 25. Então, dividimos aqui, ó, tiramos o 5, pois o 125 é múltiplo de 5, e aqui o 5x também é múltiplo de 5, então isolamos o 5, dividimos o 5x ao quadrado pelo 5, que é o fator comum, ficou x ao quadrado, dividimos o 125 por 5, ficou 25, então botamos o 5 aqui como fator comum, multiplicando x ao quadrado menos 25. E aqui na sequência, então, ficou x mais 5 elevado ao quadrado sobre 5 vezes x mais 5 vezes x menos 5. Por quê? O produto da soma pela diferença, porque aqui nós ficamos com uma diferença de quadrados. X ao quadrado menos
5 ao quadrado, que é igual a 25. Por isso foi realizado aqui o produto da soma pela diferença. Colocamos aqui o x mais 5 elevado ao quadrado na multiplicação, ficou x mais 5 vezes x mais 5. Aqui sobre 5 vezes x mais 5 vezes x menos 5. Então nós ficamos aqui com x mais 5 em evidência, como fator comum, como fator comum no denominador e no numerador, podendo assim ser cancelado, ser cortado. Então ficou x mais 5 sobre 5 vezes a diferença x menos 5. Adição e subtração. Tira-se o IMC dos denominadores, reduzindo-se as frações ao mesmo denominador, e efetuam-se as operações indicadas no numerador e simplifica-se, se possível, a fração algébrica resultante. Então, na prática, nós temos o seguinte, exemplo, efetuar 2x sobre x ao quadrado menos 1 mais x menos 1 sobre x mais 1. Então, fazemos o MMC dos denominadores, x ao quadrado menos 1, que é o denominador da primeira fração, ele é igual à diferença de quadrados, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vai ser igual ao produto da soma pela diferença, x mais 1 vezes x menos 1. Pegamos agora o denominador da segunda fração, x mais 1, e ele não é fatorável. Nós temos aqui que ele é igual a essa parcela aqui do x mais 1 vezes x menos 1. Então, com isso, nós temos que o MC vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Comum pelo não comum e com seu maior expoente. Nesse caso aqui, ambos o maior expoente é 1. Então, nós temos x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado menos 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser x ao quadrado menos 1. Logo, 2x sobre x ao quadrado menos 1 mais x menos 1 sobre x mais 1, nós vamos multiplicar aqui na primeira fração x ao quadrado menos 1 vezes 1, e os 2x vezes menos 1 também, pois aqui não vai ser preciso fazer a multiplicação, pois ele já está, o denominador aqui ele já está no mínimo múltiplo comum, que é x ao quadrado menos 1. Enquanto na segunda fração, o x mais 1 vai ter que se transformar em x ao quadrado menos 1, que é? É o quadrado da diferença. Então, se nós temos aqui como quadrado da diferença, ele é resultado do quê? Do produto da soma pela diferença. Então, x mais 1 vezes x menos 1 vai me resultar em x ao quadrado menos 1 ao quadrado, ou x ao quadrado menos 1. E como nós estamos multiplicando aqui no denominador, nós também temos que multiplicar no numerador, para que não se perca o valor da expressão original, que é x menos 1, da fração original, que é x menos 1 dividido por x mais 1. Por exemplo, se eu tenho 2 dividido por 6, e eu multiplico por 2 dividido por 6, que vai ficar o quê? 1 sobre 3. Aí se eu pego 2 dividido por 6, eu multiplico 6, que é o denominador, por 2, ele vai ficar 2 sobre 12. Se eu fizer de novo ali a simplificação, ele vai ficar o quê? 1 sobre 6, ou seja, não é mais 1 sobre 3. Agora, se eu multiplico lá o 2 sobre 6, eu multiplico 6 por 2, vai dar 12. E multiplico o 2 em cima no numerador por 2, ele vai ficar 4, vai ficar 4 sobre 12. Fazendo a simplificação, dividindo por 4, 4 dividido por 4 vai dar 1, 12 dividido por 4 vai dar 3. Vai manter 1 sobre 3, ou seja, não vai se alterar o resultado. Então, na fração, multiplica-se o denominador e o numerador pelo mesmo valor, para que não se perca o resultado da fração. Com isso, a gente vai conseguir fazer a igualdade do denominador e vai poder realizar a operação do numerador. Ou seja, aqui ficamos o mesmo denominador, x mais 1 vezes x menos 1, que é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E em cima vai ficar 2x mais x menos 1 vezes x menos 1, que foi o que foi utilizado para multiplicar o numerador da segunda fração. E que multiplicou o denominador também dela. Com isso, temos 2x mais x menos 1 e essa diferença elevada ao quadrado sobre x mais 1 vezes x menos 1. Então, para você realizar aqui esse quadrado da diferença, você vai fazer o quê? Vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Se você não sabe como resolver, assista ao vídeo 07 Produtos Notáveis, que lá a gente vai ensinar a fazer o quadrado da diferença. Então, se você tiver dúvida, assista o vídeo 07 Produtos Notáveis, e lá você vai aprender como fazer o quadrado da diferença.
Então aqui ficou 2x mais x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Em cima ficou x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Multiplicação. Multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador. A seguir, simplifica-se a fração algébrica resultante. Então nós temos aqui um exemplo. 3x ao quadrado sobre 2x mais 4 vezes x ao quadrado mais 4x mais 4 sobre 2x vai ser igual a 3x ao quadrado vezes, aí vamos pegar ali a soma, a expressão x ao quadrado mais 4x mais 4 colocado sobre parênteses, onde aqui nós teríamos que, para realizar essa multiplicação, aplicar a propriedade distributiva, se nós fôssemos fazer a multiplicação, esse 3x ao quadrado multiplicar o primeiro termo, depois o segundo termo, depois o terceiro termo, sobre 2x mais 4, né, e colocamos aqui também entre parênteses, e multiplicamos pelo 2x, que é o denominador da segunda fração. Com isso nós temos 3x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2, pois aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito, e aí nós podemos fazer a fatoração dele, ele vai ser o quê? O quadrado da soma, sobre 2x mais 4 vezes 2x. A soma 2x mais 4 vezes 2x. Com isso temos 3 vezes x ao quadrado vezes a soma x mais 2 elevado ao quadrado, sobre 2 vezes a soma x mais 2 vezes 2x. Então aqui nós podemos cortar x mais 2 com x mais 2 elevado ao quadrado. Podemos aqui reduzir o expoente 2 para 1, pois quando nós temos divisão de potências de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes, onde fica o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Aqui o expoente é 1, então como se ficasse aqui 2 menos 1, vai ficar 1. E isso porque aqui é um produto, são todos multiplicando. Então é 2 vezes esse x mais 2 vezes 2x. Não é tipo 2 mais x mais 2, não, porque aí daria errado. Então aqui nós temos um produto, por isso que nós estamos podendo cortar. Aqui nós podemos cortar também o x ao quadrado, pois aqui nós temos o x elevado a 1. Então a mesma coisa, potências de mesma base, mantém-se a base e subtrai o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Então x ao quadrado vai ficar x elevado a 2 menos 1, que vai ser x elevado a 1. Então ficou 3x vezes x mais 2, a soma x mais 2, sobre 2 vezes 2, que vai ser igual a 3x vezes x mais 2 sobre 4. Então 3x vezes a soma x mais 2 sobre 4. Exemplo 2. Nós temos 9 vezes x ao quadrado menos 4 vezes y ao quadrado sobre 9x ao quadrado menos 12xy mais 4y ao quadrado vezes 12x menos 8y sobre 3xy mais 2y ao quadrado. Com isso nós temos que esse numerador da primeira fração ele é uma diferença de quadrados, pois 9x ao quadrado é igual a 3x e esse produto 3x elevado ao quadrado. Veja que aqui está o 3x entre parênteses, ou seja, todo o conteúdo do parênteses está elevado ao quadrado, pois se eu colocasse apenas 3x ao quadrado, apenas o x seria elevado ao quadrado, como é o caso que está aqui, ó, 9x ao quadrado. Aqui é só o x que está elevado ao quadrado. Agora aqui, quando nós temos o parêntese, todo o conteúdo do parêntese está sendo elevado ao quadrado. Então, 3x ao quadrado menos 2y e esse produto elevado ao quadrado. Sobre, aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito também. Então nós temos aqui ó, 3x e esse produto elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3x vezes y, mais o produto 2y elevado ao quadrado, vezes 4 vezes 3x menos 2y sobre y vezes 3x mais 2y. Então, nós temos 3x mais 2y vezes 3x menos 2y. Então, aqui, quando nós temos a diferença de quadrados, ele é resultante do produto da soma pela diferença, sobre 3x menos 2y elevado ao quadrado, que aqui nós temos o quadrado da diferença que resulta esse trinômio quadrado perfeito, vezes 4 vezes 3x menos 2y,
a diferença 3x menos 2y sobre y vezes a soma 3x mais 2y. Podemos cortar aqui o 3x menos 2y com 3x menos 2y do denominador, que aqui é elevado ao quadrado vai ficar o expoente 1, aqui vai ficar expoente 0, vai virar 1. Então ficou 3x mais 2y sobre 3x menos 2y, vezes 4 vezes 3x menos 2y sobre y vezes 3x mais 2y. Com isso aqui, nós podemos cortar 3x menos 2y com 3x menos 2y do numerador da outra fração. Então, nós temos aqui no denominador da primeira fração 3x menos 2y, e no numerador da segunda fração, nós temos também 3x menos 2y, que está sendo multiplicada pelo 4. Podemos realizar o corte também desses fatores comuns. Então, e também da outra parcela do denominador da segunda fração com o numerador da primeira fração, que vai ter 3x mais 2y, também pode ser cortado porque também está em fator comum. Com isso, vai sobrar 4 sobre y. Divisão. Conserva-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. A seguir, simplifica-se a fração algébrica resultante. Então, nós temos aqui o exemplo 1. 8x ao cubo sobre 15y ao quadrado dividido por 4x ao quadrado sobre 5y. Então, aqui nós repetimos a primeira fração, 8x ao cubo sobre 15y ao quadrado, e nós alteramos aqui o sinal. Aqui estava o sinal de dividir, agora ficou o sinal de multiplicar. E quando nós mudamos o sinal, nós realizamos a inversão da segunda fração. Então, o numerador 4x ao quadrado ele vai virar denominador, e o denominador 5y ele vai virar numerador. Então, ficou 8x ao cubo sobre 15y ao quadrado vezes 5y sobre 4x ao quadrado. Fazemos a multiplicação de numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Com isso, obtemos 40 vezes x ao cubo vezes y sobre 60 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado, que vai ser igual, realizando aqui a potências de mesma base, mantemos aqui a base e subtraímos os expoentes. Então, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. A mesma coisa, nós temos aqui no produto, né, embaixo e no produto de cima, do numerador e do denominador, nós temos aqui a potência de mesma base, então mantemos a base e subtraímos o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Então, no x aqui ficou 3 menos 2 e no y ficou 1 menos 2, sobre 60. Então, ficou 40 vezes x elevado a 1 vezes y elevado a menos 1. Então, todo número elevado a expoente negativo, ele vai para o denominador, fica 1 sobre essa potência com o expoente positivo. Então, o y volta lá para o denominador, ficamos com 40x sobre 60y. Podemos fazer a simplificação dividindo por 10, pois tanto 40 quanto 60 é múltiplo de 10. Então, dividindo por 10 fica 4x sobre 6y. Tanto 4 quanto 6 ele é múltiplo de 2, então podemos simplificar novamente por 2. Vai ficar 2x sobre 3y. Exemplo 2. A soma x mais y ao quadrado sobre x menos y dividida por x mais y sobre a diferença x menos y ao quadrado. Então, da mesma forma, a gente muda aqui o sinal de divisão para multiplicação e na segunda fração a gente realiza a inversão do numerador com o denominador. Então, o numerador aqui passou a ser o denominador e esse denominador passou a ser o numerador para realizarmos a multiplicação. Na multiplicação, a gente multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Essa multiplicação aqui nos vai trazer o quê? Uma diferença de quadrados. Aqui nós podemos até cortar, também fatorar, antes de realizar a multiplicação, para facilitar o trabalho. Aqui também nós podemos cortar, fazendo a simplificação, e obtemos o quê? X mais y vezes x menos y, que vai nos trazer a diferença de quadrados também. Então, isso é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Gostaria de deixar para vocês a seguinte mensagem.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Agradeço a vocês pela atenção, espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento, né? Busquei sempre fazer o melhor que a gente pode, buscando tentar ser bem explicativo, tentar às vezes ser até repetitivo demais em algumas circunstâncias, mas para que possa facilitar a absorção do conhecimento para você que está assistindo. Porque quando a gente grava esse vídeo para pessoas que a gente não sabe qual é o seu grau de conhecimento, se ele conhece bastante da matemática ou se ele não conhece nada. E nós temos que fazer com que tanto aquele que conhece bem pouco, quanto aquele que conhece bastante, consiga almejar o objetivo de melhorar ainda mais o seu entendimento sobre aquilo que nós queremos explicar. Então agradecemos a vocês pela atenção e no próximo vídeo eu irei explicar sobre equações de primeiro grau. Muito obrigado pela atenção e até lá.